Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Mais um vídeo aqui sobre a carteira do Juízo Econômico. Desde setembro de 2023, tenho compartilhado aqui com vocês de forma pública os meus investimentos nessa carteira que eu criei exclusivamente para compartilhar aqui com vocês. Então, se você está chegando aqui e não conhece, meu nome é Jefferson Arruda, este é o canal Juízo Econômico. E aqui eu tento trazer assuntos para vocês relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, também sobre viagens, milhas e cartões de crédito. Então fique à vontade para dar uma passada lá no canal e verificar várias playlists sobre esses assuntos. Então bora ver como é que foi a nossa carteira no mês de setembro. Então já estou compartilhando aqui a minha tela, pessoal. Eu utilizo aqui a plataforma do Status Invest, é onde eu faço aqui os meus lançamentos. Não é nenhuma recomendação para você utilizar essa plataforma, mas ela tem me atendido bem e gera bons indicadores aí. Então eu consigo fazer busca também de ações, fundos imobiliários, ETFs, muita coisa bem bacana, tá? Depois vocês deem uma olhada. Aqui, pessoal, então, né, a página inicial, onde aqui a gente tem a nossa rentabilidade desde 2023, desde setembro de 2023 e também do último ano. Aqui ele trouxe do último ano, a gente está com uma rentabilidade de 26%, o que é uma rentabilidade total, né, bem positivo, mais ou menos uns 2 anos, então 12, 13% aí por ano, e nesse período aí de um ano a gente está com um pouco mais de 7%. Um ano bem desafiador, pessoal, porém, esses últimos meses têm se mostrado bem valorizado, então cresceu aí as ações que nós temos aqui se valorizaram e também fundos imobiliários, o que gerou aí para a carteira bons dividendos. Aqui nós temos a composição, aqui alguns calendários de eventos, então tem aqui o Blau 3, então eu já vou falar um pouquinho para você sobre isso. Patrimônio, proventos, aqui altas e baixas do dia. Vamos dar uma olhadinha agora aqui falando sobre patrimônio, transações, operações, proventos. Vamos começar hoje por proventos, pessoal. Uma área bem interessante da nossa carteira, que ela é focada em crescimento, mas também você já consegue usufruir já um pouquinho com o retorno através de dividendos. Se você busca ali ter um retorno mensal através de um lucro, através de um dividendo, uma estratégia com boas ações, com bons fundos imobiliários é bem interessante. Se você pensa somente em crescimento de patrimônio, aí talvez você possa avaliar outras estratégias para você não ter que pegar esse dividendo e reinvestir ele. Então fica uma dica para você que existem 2 avaliações, tá? Então se você quer começar a usufruir, você pode utilizar ativos que te geram renda passiva ou você investe em crescimento, investe em ações ou fundos multimercados, outras estratégias, tá? Proventos, pessoal, nós temos aqui um total de quase R$3.000, bem interessante, 2 anos investindo, você tem todo o histórico aqui no canal. Temos um provisionamento aqui de quase R$200 para o mês de outubro, e quando a gente olha aqui para setembro, a gente deu R$95 em setembro, um valor inferior, se comparado aí com agosto, que foi 150, julho 136, mas aqui, pessoal, a gente tem algumas variações, né? Então, quando eu coloco aqui para ver, por exemplo, por categoria, nós temos aqui só fundos imobiliários, diferente dos outros meses que nós tivemos ações pagando dividendos, tá? Então, o nosso fundo imobiliário ele gira nessa faixa de 90, 90 e poucos, e hoje a gente teve R$96 aí, mais ou menos de rendimentos de fundos imobiliários, tá? Se a gente expande aqui esse horizonte para o total aí da nossa carteira, vocês veem que desde lá de setembro a gente não ganhava quase nada, né? R$10 de proventos, e a gente foi aumentando isso, na metade do ano a gente já estava com R$50, aí virou o ano de 2025, a gente já estava com 60, 60 e poucos, agora a gente já está com 90 e poucos de fundos imobiliários, além desses vermelhos aqui que você vê que são ações que pagam dividendos. Então a gente tem algumas ações, como Caixa Seguridade, CSN Mineração, e tem outras aí que pagam proventos, o que torna aí bem atrativa a nossa carteira focada em rendimentos, em proventos, em dividendos
e também em crescimento, tá, pessoal? É bem importante vocês entenderem essa divisão. Aqui embaixo nós temos um acompanhamento aí desde o início, então você vê que a gente começou com R$11 lá em setembro e a gente está chegando aqui agora em setembro desse ano com mais de R$90, R$95, R$96 aí. Bem interessante, uma média de R$113 e isso tem cada vez a tendência de crescer cada vez mais, tá bom? Aqui a gente tem o gráfico de ações que pagam dividendos, né? Vocês podem dar uma olhada. E também os principais aqui são os fundos imobiliários que pagam todos os meses. Então a gente tem aquele rotina aí mensalmente que a gente acaba recebendo aí dos fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada agora, pessoal. Então depois dos proventos, vocês viram ali, a gente já tem provisões aí para o mês de outubro. A gente vai dar uma olhadinha nas transações, né? Então o que entrou e o que saiu, o que a gente mexeu aí na nossa carteira, tá? Se a gente olha aqui desde o início do mês, então eu fiz, pessoal, algumas alocações estratégicas, fiz ainda uma mudança de corretora, então tinha algumas ações que estavam lá na Inter, eu continuei jogando lá para Rico, e aí nós temos aqui então dia 3 de setembro, tivemos aqui duas operações, uma de venda de Raia Drogasil, e uma de compra de Blau 3, tá? Essa movimentação foi uma movimentação estratégica, pessoal. Então, a Raia Drogasil, ela tem passado por um período um pouquinho mais delicado, logicamente que o preço chegou até R$14, retornou um pouquinho aqui na casa dos 17, mas a gente tem algumas questões no mercado aí que está rolando com relação a essa parte de medicamentos. Então saiu aí alguns rumores, a gente sabe que está em discussão a venda de medicamentos aí em supermercados e isso pode afetar de certa forma o mercado aí para a Raia Drogasil. Diferente de Blau, né, que ela não atua aí como uma farmácia e ela assim ela distribui aí medicamentos, então ela pode se favorecer bastante desse movimento. Então a gente fez uma alocação dentro do mesmo setor, do mesmo segmento, a gente tirou a Raia Drogasil e a gente colocou Blau 3, tá? Então essa foi a movimentação do dia 3 de setembro. No dia 11, a gente fez aqui mais uma movimentação de compra, então eu comprei um pouquinho mais de fundo imobiliário, comprei de um fundo de fundos, CAFOF 11, e fiz aqui a venda de IRB. Então a gente estava carregando o IRB já há algum tempo e esse papel ele estava patinando, pessoal, ele não estava andando. Eu tinha uma alocação pequena, né, R$400 nele, então achei por bem tirar ele e investir em outras ações. No caso aqui eu trouxe para fundo imobiliário, tá? No dia 17 a gente teve mais duas movimentações de compra, então eu comprei aqui 200 ações de Sanepar, que eu já tinha 100, e comprei mais 100 de Alpargatas, que eu também já tinha 100. E aí no dia 18 eu fiz a venda da Sanepar de 100 ações aqui da Sanepar, vendi da Inter, então eu tinha comprado na Rico, então eu fiz aquela gestão, tirei da corretora da Inter e coloquei na Rico. Então estou fazendo isso com todas as ações, para manter separado, né, ações num lugar, fundos imobiliários no outro, e também para facilitar a minha gestão, tá? Basicamente, essas foram as operações que a gente fez. A gente teve uma operação de liquidação, então eu tinha lá no 99Pay uma aplicação de R$1.300 que estava rodando. Eu resgatei agora ela esse mês para fazer aportes aí nas ações, nos fundos imobiliários, então eu fiz essa alocação também. Então a gente diminuiu um pouquinho a nossa alocação em renda fixa e aumentou um pouquinho em ações, tá? Com base nisso, vamos dar uma olhadinha como que ficou. Então, nosso patrimônio chegou a R$34.500, um patrimônio bem legal, né, pessoal? Eu mostrei para vocês alguns meses atrás que retornou, ele tinha chegado a 30 devido ali a algumas quedas, e você vê que da mesma forma que ele volta, ele também tem uma velocidade aí para recuperar o valor, porque as ações elas são voláteis, mas eu tenho boas perspectivas aí para o Brasil, para as ações aqui no Brasil, principalmente nessa reta final aí. Eu acho que o pior já passou, pode ser uma impressão minha, mas eu acho que o mercado de renda variável acho que tende a andar bastante, tá? Lembrando que o conteúdo que eu compartilho aqui, pessoal, não é nenhuma recomendação para você sair comprando, né, nem vendendo, é simplesmente a maneira que eu invisto, a forma que eu escolho meus ativos, a forma que eu aloco de maneira aqui estratégica, tá? Que talvez sirva para você aí de algum insight de alocação. Então, chegamos aqui a 34 mil, então vocês veem que no mês passado a gente estava com 32, a gente foi para 34.500, a gente teve aporte aqui mais ou menos de R$1.000 e poucos, e essa diferença foi de valorização das ações. Então foi um mês positivo para nossas ações, eu vou compartilhar com vocês a rentabilidade. Quando a gente chega em rentabilidade, pessoal, a gente vê no período
24%. Se a gente olha aqui para os últimos 30 dias, a gente teve uma valorização de 3 e pouquinho na carteira, a gente perdeu para o índice Ibovespa, que é o índice de ações, e ganhamos aí do CDI. Quando a gente faz aqui uma análise um pouquinho mais detalhada, a gente vê aqui que a gente atingiu 3,43 no mês de setembro, e quando a gente detalha esse número, a gente vê aqui quais foram os principais ofensores, tá? Então, quando eu abro aqui fundo imobiliário foi bem positivo, mais de 4%. Então, o fundo imobiliário que no ano está nos retornando aí 16%, no ano passado foi bem ruim de fundo imobiliário, esse ano já está recuperando, as ações estão dando somente 12%, e aqui quando eu coloco o Tesouro, a gente vê que o Tesouro aqui ele está desbalanceando, então ele trouxe uma rentabilidade aqui de 2%, né? A gente tem em exposição Tesouro longo aí de IPCA, e trouxe o nosso indicador para 3,43. Então, se você olha aqui para fundos imobiliários, se você coloca ações, a gente vê também uma boa performance. Então, eu tenho quase 4% de ações, mais de 4% para fundos imobiliários, e o Tesouro puxou um pouquinho para baixo aí o nosso número, então por isso que a gente ficou com 3,43. Essa rentabilidade, pessoal, que vocês enxergam, é importante vocês entenderem que a gente está com ações, com fundos imobiliários e com títulos de renda fixa, quase ali num terço ali para cada um desses segmentos, o que faz com que a nossa carteira ela tende a performar um pouquinho inferior ao Ibovespa, tá? Mesmo a gente fazendo um stock pick, fazendo uma escolha de ações, esse número aqui é difícil da gente conseguir ultrapassar, mas a gente tem caminhado bem no meu ponto de vista, porque a gente tem uma rentabilidade acumulada muito boa, né? Mais de 26%, além disso nós temos quase 10% de provento, né? Então estamos com 34 mil de... Abrindo aqui a parte de composição, pessoal, a gente vai ter a distribuição de como estão hoje, então você vê que uma grande parte aqui em ações, que é um segmento que eu fui trazendo agora recentemente, aí nos últimos meses, pensando justamente nessa virada de chave, nesses avanços aí do mercado de renda variável no Brasil. Fundos imobiliários aqui detêm 30% e a gente tem quase 30% aqui em tesouro, em renda fixa, né, em tesouro e títulos de CDBs, LCIs e LCAs. Nós temos dois aqui que vencem, um no final do mês, do ano, né, em dezembro, e outro que vence em abril de 26. E no tesouro aqui a gente tem o IPCA 2045, com uma alocação aqui de 24% da carteira. Então um montante aí bem interessante. Quando a gente vai aqui para a evolução, você vê aqui que a distribuição ela está um pouquinho distorcida ainda, então você vê que ações ela tem ainda um percentual maior, mas com o tempo a gente vai recalibrando, tá? Principalmente pela valorização das ações também é natural esse movimento. Beleza, pessoal? E vocês aí, como performaram no mês de setembro? Me conta nos comentários se você investe, se você não investe, se você acha que a minha alocação ela não está boa, se você tem alguma dica, se você tem ações, se você tem fundos imobiliários, se você quer entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, não se esqueça aí de curtir, compartilhar, encaminhar esse conteúdo, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é legal, é interessante e também distribui para outras pessoas. Então eu não peço nada para vocês, somente aquele like, esse comentário aí que ajuda bastante o canal. Aproveitando, pessoal, tô com a camisa, canal aqui Rota com Família, é outro canal que a gente tem sobre viagens, então eu viajo aí com a minha esposa, a gente conhece aí diversos lugares do mundo, né, do Brasil e do mundo, e vou deixar aqui para vocês o link, né, então é o canal lá da Rota com Família, canal bem legal, você tem diversos lugares, diversos insights aí para fazer viagem, e a gente estivemos aí recentemente no Paraguai, Chile, então Argentina, então a gente tem bastante roteiro, passam lá para conferir e fortalecer também esse canal e pegar algumas dicas de viagens, eu acho que vai ser bem interessante. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado por você compartilhar esse conteúdo, por assistir até o final e até a próxima. Um grande abraço.